Salve nação! E a crise no Corinthians, hein? Teve contas bloqueadas após pedido judicial, que tá fazendo ter uma baita crise financeira e o clube ficar sem dinheiro. Pagar dívidas. E eu sou presidente, é minha obrigação pagar as dívidas que tem lá. De lá para cá a dívida só cresceu. Ele consegue ainda seguir respirando por aparelhos. Juliano Bertolucci, que é um empresário muito conhecido e que tem aí muitas negociações com o Corinthians, cobra uma dívida na justiça que ultrapassa 78 milhões de reais. Bora lá então começar a entender isso tudo após um dos maiores empresários da América Latina pedir as contas bloqueadas do Corinthians conseguir e complicar a vida financeira do clube. Se liga aí, ó. A tampa vai explodir. Isso já vem acontecendo já há muito tempo. Não há nenhuma preocupação com relação a isso. O clube segue gastando mais do que deveria, pode. Só que é um processo mais lento, né? Assim, se o clube tiver que entrar em colapso, não vai ser como se fosse um infarto, pum. Vai morrendo devagar, sabe? Você vai tendo vários problemas, o corpo vai começar a fraquejar, porque não tem jeito, e já fraqueja, gente. O Corinthians não ganha nada relevante desde 2017. E de lá para cá a dívida só cresceu. Ou seja, contratam, gastam o que tem, o que não tem, como se não houvesse amanhã, e não tem resultado esportivo nenhum. Só aumenta a dívida. E isso com a chancela de parte da torcida, por conta desse frenesi maluco de só pensar em mercado, só se falar em mercado, só se falar em contratação, tem que contratar. Isso é um câncer no futebol brasileiro. E na mídia esportiva também, insuportável isso. Só não se fala em outra coisa. E isso leva todo mundo a essa loucura. E os dirigentes se aproveitam disso. Porque a maneira deles se proteger é isso. Eu vou trazer um jogador, vou contratar, vou dar um cala-boca. Cara, isso é muito anos 70, anos 80. E continua acontecendo, só que o futebol mudou, a informação circula. A gente hoje tem acesso à informação, a gente consegue saber qual é a realidade financeira dos clubes. E isso é o que define. É o que define. Agora, você vai ter algumas histórias efêmeras aí. O cara passa Atlético de 2021, Botafogo aparentemente do ano passado, que consegue ali resultado, títulos, mas sem uma estrutura que vai mantê-lo. E o Corinthians é um clube que tinha tudo para estar numa situação totalmente diferente. Mas, além de não fazer nenhum movimento nesse sentido, não surge ninguém por lá minimamente disposto a fazer o movimento necessário para reestruturar o clube. Então, é um caminho cada vez mais perigoso. Um dia alguém vai defender a SAF no Corinthians. Eu acho que seria vergonhoso um time do porte do Corinthians, um clube tão grande, com tanta torcida, tanta mídia, no principal mercado do país, virar SAF. Porque assim, virar SAF no Brasil é falta de opção. Você não tem para onde correr, você vira SAF. E pode acontecer. E não parou por aí não, só notícia ruim financeiramente no Corinthians durante essa semana, que pode estar complicando ainda mais o futuro financeiro do clube. Bora ver. Juliano Bertolucci, que é um empresário muito conhecido e que tem aí muitas negociações com o Corinthians, cobra uma dívida na justiça que ultrapassa 78 milhões de reais, no totalizando 5 processos. Exatamente isso, porque assim, vamos lá. Por que eu contrato duas consultorias? A primeira pergunta que eu dou ao Álvares e Marçal era: por que eu contrato Álvares e Marçal se eu já contratei a Ernst Young? Aí vem a resposta: porque Álvares e Marçal diagnostica e executa. Beleza. Aí quando você tem o diagnóstico, você manda o cara embora e quem vai executar é você. Então por que teve duas consultorias? Então, ninguém está aqui contra nem a Ernst Young nem a Álvares e Marçal, é o que o Perrone está dizendo. E ninguém está dizendo que não tem a competência, vida inteligente no Corinthians. Existe. Mas, cara, é claro que tem um mando da política sobre a economia. Enquanto a política mandar nas contas, você não vai resolver. É claro, você está na sua casa e você ganha 10 e gasta 15. Enquanto você não falar assim, peraí, eu ganho 10, eu tenho que gastar 7, você não vai resolver sua vida. Para explicar, vamos voltar um pouquinho no ano passado, quando o Corinthians ele apresenta na Justiça aquele pedido do regime centralizado de execuções, o RCE, que ali você junta todos os seus credores, coloca ali na Justiça e fala, olha, devo para essa galera aqui, quero pagar, vamos estudar uma fórmula, apresenta um plano de pagamento, coloco todo mundo lá e vou pagando em 4, 5, 6 anos. A Justiça vai definir dependendo do que o Corinthians apresentar, esse plano de pagamento. Quando o Corinthians apresenta isso, ele coloca que tinha uma dívida de cerca de 78 milhões com o Bertolucci, só que o Bertolucci não tinha processado o clube.
estava fora. E ele vinha mantendo uma boa relação com a diretoria, eles estavam conversando muito. E a diretoria falou para ele, olha, a nossa ideia é que você receba do mesmo jeito que a galera ali do RCE vai receber quando tudo for regularizado. Não, pode falar, pode falar. A segunda que eu tenho é a seguinte: a partir desse momento, levando em consideração que existe uma turbulência política entre situação e oposição no Corinthians, você acha que é possível alguém pegar essa tua informação preciosa, publicada hoje, e alguém dizer, olha só, tem dirigente do Corinthians indicando para processar o Corinthians? Ou seja, criar uma outra relação de turbulência no Conselho Deliberativo, pelo que você conhece da vida política corintiana? Então vamos lá. A primeira informação que eu tenho o nome de algumas pessoas que conversaram com o Bertolucci, eu não tenho o do Fred. Isso não significa que ele não tenha conversado, que ele não tenha ido lá falar. Sobre o segundo caso, né? Ou assim, a segunda pergunta. É curioso até, porque o departamento de comunicação do clube fala em comum acordo. E eu fiz essa pergunta fui lá ver no departamento jurídico, vocês chegaram para o empresário e falaram, entra com a ação, é isso? Não, a gente nunca ia mandar o cara entrar com a ação contra o clube. Né? Então, mas todo o contexto é isso, se existe um senso, né, um consenso entre as partes, existe só, vai lá, beleza, tem uma coisa boa aqui para gente. Se isso pode ser usado sim, a guerra está violenta ali. Né? Então, assim, eu acho que pode ser usado, acho que é bem capaz que tenha algum tipo de questionamento, né, que perguntem ali, peraí, que história é essa aqui, de consenso, de acordo? Mas, por outro lado, PVC, toda essa história aí da RCE, ela acabou sendo desenhada a várias mãos ali. Então, tem gente da oposição também que participou, né, da comissão que participou e ajudou a fazer isso daí. E essa galera ali também acha que, assim, não dá para chegar lá e falar para o cara, processa o clube, mas que tem um lado bom que acaba sendo positivo, porque acaba se encaixando também no que a gente queria, isso daí é verdade. Então, assim, dá para esperar de tudo numa guerra política, mas existem pessoas lá da oposição que trabalharam nisso, que entendem que, no final das contas, tem mesmo um lado positivo, o fato dele estar agora encaminhando para a justiça e não ficar esse fio solto no departamento nas cobranças ali, na vida financeira do Corinthians. E aí, nação, aquilo que a gente fala sempre aqui no canal parece que chegou. A conta no Corinthians tá tendo que pagar. Uma hora essa conta chega e parece que está sendo nesse exato momento, justamente no janeiro, onde a equipe está se preparando e poderia até pensar em contratações, mas nem patrocinador o Corinthians pode contar mais. E aí, o que vocês acham? Bora botar fogo nessa discussão? Quero muito saber da tua opinião. Essa dívida com o Juliano Bertolucci é muito perigosa e eu vou explicar por quê. Hoje, ele é um dos principais empresários, não só do Brasil, como da América Latina. O cara é responsável por trazer jogadores de fora aqui para o Brasil, repatriar, ou então fazer uma venda de alguns jogadores daqui da base. E o Corinthians acaba complicando muito, porque o relacionamento com o melhor empresário do Brasil, o cara mais influente, você está devendo quase 100 milhões para o cara, isso acaba prejudicando muito o clube. Então, para o Corinthians, não é só uma dívida que bate quase 100 milhões, não. Além de ter sido suas contas bloqueadas, está fazendo um péssimo relacionamento com um dos principais empresários, que é responsável aí por as transações, as maiores transações hoje do mercado sul-americano. E você, o que acha? Quero muito saber da tua opinião. Bora botar fogo nessa discussão. Mas antes de você comentar, deixa eu pedir um favorzão para vocês. Se inscreva-se no nosso canal. É muito importante a sua inscrição para a gente continuar produzindo vídeos como esse. E não esquece de deixar bastante like no vídeo também, hein? Valeu, até a próxima!